Mas hoje, irmãos, é um dia histórico para mim. Hoje é o dia dos finados. Hoje é o dia dos mortos. Mas foi o dia da vida para mim. O dia de finados foi o dia da vida para mim. Foi o dia da minha salvação eterna. Foi o dia que o titio abriu aqui. Diga, o dia da morte é o dia da vida. E esse é o tema da nossa reflexão. Vou contar um pouquinho o meu testemunho aqui. E o dia da morte foi o dia da vida para mim. E o titio leu esse texto aqui, Hebreus 9, 27. Eu estava numa condição de viciado em drogas, maconheiro, fumador de mel, cheirador de pó, com 16 anos, destruído. Com 16 anos eu já estava destruído, irmãos. Precocemente arruinado, acabado. E aí eu tinha fumado, nesse dia só tinha maconha. Eu fumei um baseado, um beckzão de maconha maceta. E eu estava muito doido. E o titio passou, depois de algumas horas, ele passou no cadete. E eu fiquei bonzinho, irmãos, bonzinho. Saí daquela chapação, daquela maresia, e eu fiquei bom, eu digo. E eu não entendia nada de Deus, eu era alheio às coisas de Deus, eu não conhecia nada de Deus. E eu fiquei bom. E eu senti, é hoje, assim, um negócio dentro de mim, vai para a reunião. E eu virei para os meninos, um negócio assim, sabe, de filme, Matrix, assim, câmera lenta, mas não estava noiado não, a noia já tinha passado. Aí eu olhei, mano, bora todo mundo, moleque, bora para a reunião. Nesse dia foi uma galera, não sei se o tio lembra isso, mas foi um dia inesquecível para mim. Aí foi Dinho, foi Duda, foi todos os maconheiros para a sala da casa da minha avó. Oh meu Deus, eu não posso nem falar o nome dos cabras. Mas a reunião, a casa da vovó é pequenininha, a sala pequenininha, apertadinha. E o titio leu esse texto aqui. Hoje é dia de finados. Não adianta vela, não existe purgatório. E eu vou te provar aqui na palavra. Aí ele abriu esse texto aqui. Hebreus 9, 27. Assim, Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Naquela hora, irmãos, veio uma convicção de pecado, que eu fiquei ali estatalado ouvindo aquela palavra. Parecia que o titio saiu de cena e Deus estava dizendo assim, ó, depois da morte não tem mais jeito, juízo eterno. E aí o titio foi mais profundo, ele foi para a parábola, nem parábola, para a história do rico e Lázaro. Lucas 16, 19 a 31, eu vou ler. Ora, havia certo homem rico, porque naquele dia foi meu primeiro contato assim com a palavra, e a palavra não foi só ele pregando, foi aquela palavra falando especificamente comigo. E aí quando ele lia, ficava vivo aquilo, era Deus falando comigo, não era mais uma missa, não era eu já tinha ido para algumas igrejas, não era eu fui desbravador da igreja adventista, não era um culto frio ali, sem nexo, parece que eu estava ali, mas não estava, não, naquele dia Deus começou, ele lia aquela reunião simples, não tinha microfone, não tinha uma musicalidade como existe aqui, era um louvor cantado no gogó. E a palavra falada sem microfone, que a gente fala assim, chega, mexe com o coração, né? Dá aquele... Nesse dia não, ele pegou e leu. Ora, havia certo homem rico, né? Nessa dinâmica dele, mas aí ele sumia. Rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentas, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, o rico ficou agoniado, né? Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui, essa palavra, naquele dia, me abriu, me descortinou o mundo da eternidade. Lázaro, ali que tipifica o cristão que muitas vezes é miserável. Paulo diz: olha, se a nossa esperança está aqui na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Que tipo de miséria é essa? Porque a gente não desfruta dos prazeres da carne transitórios. E aí o rico é aquele que ele está lá se embebedando dos prazeres, se empanturrando das coisas da carne. Não está falando que aí o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno. Não, ele está falando de prazeres, de desfrutar de coisas transitórias. Amém? E aí, naquela hora, aí o titio começou a falar: não tem reencarnação, tem um abismo, ninguém volta não. Ninguém, mesmo que ele não ouve vivo, vai ouvir aquele se eu ressuscitar um morto, não vai. Não tem purgatório, não tem vela. E aquilo vinha trazendo uma realidade espiritual complexa, mas eu estava entendendo tudo. E aí, ele continuou. Naquela hora, irmãos, começou a vir uma contrição dentro de mim, um quebrantamento, comecei a chorar. Eu sou esse cara aí. Eu sou esse rico aí, eu estou vivendo só para meus prazeres. Porque o cara, quando ele é do mundo, ele acha que aquilo ali é, né? O pecado é gostoso. O ruim não é o pecado, o ruim é a consequência do pecado. O pecado é um prazer, a consequência dele que é a morte. Aí, queridos, eu fiquei, meu Deus, e agora? Comecei a chorar, eu digo, meu irmão, eu estou no inferno, não estou no seio de Abraão não, eu estou no Hades aí, no... Convicção de condenação eterna. Diga para o seu irmão, você já teve isso? Você só tem experiência da salvação, irmão, quando você tem a dimensão da condenação. Por isso, diga para o seu irmão, o salvo, que nasceu de novo, que teve a salvação, ele sabe que existe o inferno, a morte eterna, que ninguém gosta que fale. Não vai todo mundo para o céu não, só vai para o céu quem se render e reconhecer que é pecador e que precisa do Salvador desesperadamente, e que só o Salvador, Jesus Cristo, é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Não é religião, não é política, não é inteligência humana, é o único nome dado entre os homens, Cristo Jesus, homem, que morreu
para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E aí, queridos, eu fiquei ali, meu Deus, eu estou no inferno. E muitas vezes a gente está dentro de uma religião, mas não recebeu a salvação, porque a gente não tem dimensão da condenação eterna. E aí, queridos, naquele dia, o titio foi desenvolvendo. E aí ele contava o testemunho dele direto. Aí aquele texto de Joel lá, que eu não esqueço, né? Joel 13:14. Por que eu estou citando ele? Porque não tem como eu falar da minha salvação sem citar ele. E isso era o surgimento da IEV, há 25 anos atrás. Amém? Eu estava ali chorando, sendo salvo pelo poder do Espírito Santo e da palavra do Evangelho. Amém? E todo dia 2 de novembro eu volto para aquele lugar do primeiro amor. E agora eu estava chorando ali. Aí eu vi minha filha com 16 anos chorando aqui diante do Senhor. Eu estava nessa idade, 15, 16 anos. Tendo encontro com Jesus, eu vejo minha filha, a gente assistindo. E aí olha só, tio lia isso aqui, Joel 3:13, 14, né? Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Jesus vai voltar, queridos. Jesus está voltando. E a igreja vai ser arrebatada. Jesus disse para Pilato: meu reino não é desse mundo, porque se fosse, eu daria só um comandozinho, enviar uma legião de anjos e resolvia isso aqui. Mas o meu reino não é desse mundo. E eu quero te dizer, o reino de Deus está sendo estabelecido pelo poder do Espírito Santo. E não tem demônio, não tem inferno, não tem nenhuma obra humana que possa impedir que o reino de Deus seja estabelecido. E aí, queridos, o tio falava: já deu. Ele pensou que Deus falou com ele nisso. Tua malícia já está, o pecado já era. Só que ele estava falando para mim lá. Ele citava o testemunho dele, mas o testemunho dele ia de encontro à minha situação. Tu já fumou muita maconha, tu já fez muita onda, agora é a hora de tu me servir. E aí quando a gente se converte, a gente começa a ter uma sensação ruim. Poxa, quanto tempo eu fiquei servindo ao diabo, ao pecado, a esse mundo. Aí eu disse: fiquei 16 anos, Senhor. Mas isso vai ser revertido. Hoje eu estou 25 anos servindo a Jesus. Amém? Já sou mais servo de Deus do que servo do diabo. Amém? Diga para o seu irmão: você já é mais servo de Deus do que do diabo. Você tem mais tempo com Deus do que tempo com a carne, com o pecado, com o mundo. Amém? E aí, meus amados, diga para o seu irmão: multidões no vale da decisão. Pode ser até o tema da conferência de aniversário da IEV. Multidões no vale da decisão. É um tempo de decisão para a igreja do Evangelho Vivo. Amém? É um tempo de restartar, é um tempo de recomeçar. Queridos, diga para a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo continua se movendo do mesmo jeito que ele se movia há 25 anos atrás. Multidões, multidões no vale da decisão. E aí, queridos, ele leu esse texto que foi o Evangelho para mim, o Evangelho do Velho Testamento. Deuteronômio 30, 19 e 20, né? Os céus e a terra tomam por testemunha. Hoje, diga, é hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. É o Kairos, é o tempo oportuno de Deus, é o tempo da salvação. É o tempo do céu, é o tempo de Deus. Hoje, por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência,
amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, diga apegando-te a Ele, amando o Senhor teu Deus, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Diga, Deus é um Deus de gerações. Ele cita aí Abraão, Isaque e Jacó. E agora a Esther só quer servir a Deus. Viciado em Deus. Eu era viciado em maconha, você é viciado em Deus. A maior alegria dele, a maior fissura deles é estar na igreja, irmãos. E não é que eu dou pilha, não. É porque eles me veem só pensando em Deus. Amém? Diga para o seu irmão, o teu maior sermão é o teu testemunho. A tua experiência com Deus diária. Hoje era para me estar estudando para a OAB, irmão. Mas o Espírito Santo, pá! E ele ficou falando coisas. Eu fui colocando, passei para o pastor Xavier, passei para o pastor Eric. Coisas, sonhos, diga, a linguagem do Espírito Santo. É os sonhos de Deus. Diga para o seu irmão, tu quer ouvir a voz do Espírito Santo? Começa a sonhar os sonhos de Deus, começa a ver o que Deus vê. Ainda agora eu coloquei até no grupo da igreja aí, o cântico da montanha. O profeta, irmãos, ele anda na montanha, ele anda numa outra dimensão, ele anda acima de tudo. E aí ele diz, como é que tu tá, Deus? Como é que tá o teu coração? Tá tudo bem contigo, Deus? O que tu tá querendo, Deus? Amando ao Senhor teu Deus e se apegando a Ele, porque disso depende a tua vida. Sabe, nossos sonhos, irmãos, por maiores que sejam, são nada diante da grandeza dos sonhos de Deus. Diga, Deus é grande, é incomparavelmente maior do que a nossa capacidade de compreender. Mas você que nasceu do Espírito, você tem condição de prescrutar a mente de Deus em Cristo Jesus, e Ele vai revelar cada detalhe para você. Amém? Diga para o seu irmão, e é um tempo que a IEV vai mergulhar nos sonhos de Deus, vai haver restituição, vai haver aquilo que o pastor Xavier estava falando, vai haver restituição de tesouros eternos, de tesouros materiais, de tudo. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus vai ressuscitar, Deus vai entregar tudo nas tuas mãos. E aí, queridos, aqui eu já estava chorando, mas não era com peso da condenação eterna, eu estava chorando com a graça inexplicável do amor de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Eu nasci, não vou falar que às vezes a mamãe fica meio chateada, quando eu falo muito do papai e tal, mas eu vou falar que a Esther nasceu, e quando ela estava lá no início da formação dela, que eu descobri, está grávida a tua mulher. Eu digo, meu Deus, Senhor, e a unção todo dia, unge, Senhor, é tua filha, está no teu ventre, aqui não tem maldição nenhuma, aqui só tem o que brota da cruz, o que brotou do Éden, Adão está quebrado, o que brota da cruz aqui, maldição hereditária, de nenhum módulo, de nenhum jeito, nem genética, nem espiritual, nenhuma herança, só a herança de Cristo Jesus, que se fez maldição para que ele fosse feito filho de Abraão, abençoado. Depois vem esse rapazinho aí, desde o ventre, irmão. Está aqui, meu irmão, isso aqui é teu profeta, é teu sacerdote, é separado. Tem muito pai que vacila, irmão. Que acha que ele vai, não, eu vou dar dinheiro para o meu filho, não, eu vou dar educação para o meu filho, eu vou dar bens para o meu filho, eu vou dar isso. Meu irmão, dá Deus para ele, que o resto vem de reboque, irmão. Bota para orar, dobra o teu joelho com ele. Os dois cresceram aqui, ó, dentro de mim, assim, ó. Eu me ajoelhava, a Estevinha bem gordinha, se metia aqui debaixo do meu... Eu de joelho, ela se metia aqui. O Davi ainda quer se meter, só que não está dando mais, né? Que o rapaz cresceu. Mas bota o teu filho de joelho junto contigo e se rende. Chora diante de Deus, irmão.
Porque a nossa geração está destruída. A família não existe mais. Pais são tratados como um moleque. Nem pensa, e aí, cara? Cara, uma vírgula. Senhor, uma vez o Davi, você, eu disse, você nada. Aí ele, senhor, você, não era não. Tu, aí eu, tu nada. Ele, tu, senhor, ele se atrapalhou, né? Mas diga para o seu irmão, quem vai educar nossos filhos vai ser os princípios da palavra de Deus, o Espírito Santo, e vai ser a nossa influência. Pode vir o que vier lá fora na escola, vão estar vacinados. Vai para o FAM e vai chegar lá e vão ficar com raiva dela. E se for para o EA, que eu acho que é até melhor, que não tem greve, né? Vai fazer raiva lá para o sistema. Não vai se render ao sistema. Amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Não vai. Vai ficar um cristão idiotizado, abestalhado. Ei, olha só o filósofo. Não, mano, é o que Jesus fala. Não é o que... Eu não baixo minha bola nem para Moisés, irmão. Nem para Paulo, o cara que teve revelações insondáveis. Eu ainda dou... Paulo, será que isso é de Jesus? Quanto mais um filósofozinho desse que tem uma mentezinha patética. Tem gente endeusando o filósofo, o pensador tal. Meu irmão, para mim, não resolve nada. Se ciência resolvesse, era para a gente estar com uma nação totalmente... Porque informação, diga para o seu irmão, informação... A gente está com uma overdose de informação e ninguém muda. O que muda, diga, é revelação do Espírito Santo. É ou não é verdade, irmão? Antigamente só tinha Bassa, filho de barão. Hoje não, mano. Tu dá um Google aqui, tu vê tudo. É ou não é? Informação tem demais, mas o que muda, irmão, é a revelação do Evangelho, da palavra de Deus. E aí, queridos, diga para o seu irmão aí. Precisa que você testemunhe. Precisa que a gente se levante. Não como um infernizador, mas como um evangelizador, amém? E aí, queridos, esse dia foi o dia que... Diga para o seu irmão, se porventura não tem um dia que marcou um marco espiritual, você pode não ter decorado que nem eu, porque foi um dia marcante, pessoalmente, e um dia que estava lá, o marco do Dia dos Mortos, né? Não tinha como eu esquecer a data. E aí ficou mas tem um dia que você pode não lembrar o dia tal, mês tal, você não pode, mas você lembra aquela experiência, ok? É o dia do seu novo nascimento. Pastor, o senhor já ficou perfeito? Não, nem hoje eu não sou, irmão. Mas aqui dentro nasceu um novo homem, uma nova natureza, que passou a ter contato direto com Deus. E que Deus começou a falar. E aí eu vou para a parte final. Diga, um salvo quer salvar. Um dos maiores sinais de salvação, de novo nascimento, é que a gente quer ver outros redimidos e libertos, amém? E aí eu comecei a jejuar. Diga, uma chamada. É uma chama que acende dentro de nós. O que é o chamado? É uma chama que acende dentro de nós para levar a vida de Deus a outras pessoas, aquilo que a gente recebeu. Começa a queimar dentro de nós um desejo ardente que não tem nada que apague, de a gente querer levar a vida de Deus, de querer estabelecer o reino de Deus no coração de outras pessoas. E a gente fica incendiado por isso, e isso passa a ser a razão de a gente existir, amém? E aí o pastor
Xavier na época ligou, veio o pastor Baltizar e começaram a falar de uma tal de Jocum, que ele foi missionário lá em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Aí eu comecei virei amigo dele, aí vim aqui tomar café. Hoje eu estava orando e lembrando dos cafés que eu tomava aqui. Aí depois virou só almoço que eu batia forte. Aí eu sentava ali, ficava, depois do evangelismo eu já vinha sabendo que ia cair uma boia bacana. E adolescente jovem gosta de dar-lhe fase de crescimento, né? E o melhor momento do evangelismo era o pós-evangelismo, na hora do almoço. E eu vinha cheio de Deus, irmãos. E eu comecei a orar. Em seguida eu ia lá para a casa do titio. E aí eu comecei a jejuar, sem entender o que era o jejum. Mas eu disse, Senhor, eu quero esse negócio aí que esse pastor está falando aí. E aí ele era noiado, invocado, a Jocum é cheio de noiado, irmão. Missionários, tu vai ver a história do cara, se converteu, Deus tirou ele lá do bagaço. E ungiu ele, e ele vira um missionário. Eu digo, eu quero ser isso aí, Senhor. Mas diz que tem que ter um negócio de um chamado, eu não sei nem o que é chamado, e eu já estava cheio do chamado. Porque eu já saí falando de Jesus para os noiados. Na mesma hora eu já virei, meu irmão, esse negócio de maconha não é doideira não. Doideira é sentir o Espírito Santo, irmão. Que eu senti, ó. Eu vi um negócio que, meu irmão, uma parada muito doida, meu irmão. E ó, os meninos ficavam, né? Que esse bicho é doido mesmo, mas maconheiro agora até disse que Deus falando com ele. Meu irmão, Deus falou comigo. E eu no meio dos maconheiros, com linguajar de maconheiro, com gíria de maconheiro, eu não sabia falar em nada. Diga para o seu irmão, o evangelho é para ser pregado na sua linguagem. Jesus falava o hebraico, não era o hebraico lá do Sinédrio lá. A rede social aqui é humanização, irmão. Não adianta tu vir falar muito formal, não. Fala como tu fala na tua casa. Amém? Pelo contrário, se tu colocar uma roupagem, falar muito formal, tu já gera uma rejeição. Ih, esse bicho aí é muito, que diz na linguagem do marketing digital. Não é humanizado, muito superficial, muito plástico, muito, entendeu? E é o princípio do evangelho, é testemunhar, é ser quem você é. Por isso que tu vê quem estoura na rede social, o cara que fala no sotaque lá da região dele. É ou não é? Artificial, exatamente, muito artificial. Tu fala assim na tua casa, com formalidade. Até o texto, irmão, que tu for de redigir, não pensa na forma. Até o erro de português humaniza. Porque ninguém quer. Por que mudou hoje? Eu vi uma matéria que a galinha dos ovos de ouro da política era o marqueteiro, agora virou os advogados. Eu digo, muito bom que eu vou para essa área aí, que está dando mais dinheiro a advocacia do que marqueteiro, porque quando faz muita... E aí, querido, diga para o seu irmão, tem um chamado na tua vida. Tem que queimar algo na tua vida. Diga, eu sei que está queimando dentro de você. E vai voltar a arder numa intensidade. Desde o primeiro dia, começou uma chama que nunca vai se apagar dentro de você. Amém? A chama do primeiro amor, de ver pessoas sendo salvas. E aí eu fui lá para o titio, e aí eu abri um jejum. Irmão, jejum até hoje é guerra para mim. Eu gosto de comer. Você percebe aí, né? Mas, nesse dia, o café da manhã lá do titio sempre foi abundante. Mas aí eu abri o jejum, dormia naquele quarto ali que hoje é o escritório dele. Aí quando eu acordei meio tarde, o pastor Almerinda não gostava de fazer café, mas nesse dia tinha presunto, queijo, tinha tudo que a carne queria, né? Aí eu voltei na hora pro quarto lá. Eu disse, Senhor, negócio de chamado aí, meu pai. Aí veio Isaías, veio 2 textos que eu vou encerrar com isso. Isaías 42, 1 e 6. E eu querendo chamado, aí veio logo o servo do Senhor. Eu digo, toma-lhe. Quando eu vi o título,
o servo do Senhor. Um texto profético, messiânico, né? Aí ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido. Eu digo: toma-lhe. Cara, eu fui escolhido por Deus. Aquela hora o Espírito Santo, sabe, invadiu aquele ambiente e disse: é contigo a bronca, meu irmão. Eu te escolhi, eu te escolhi. O meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Diga: a palavra nunca pode parar em você. Lembra do multidões no Vale da Decisão? Foi para ele, mas me pegou de jeito. E a palavra que Deus te deu vai pegar muita gente, não vai para teologia. E eu não sou contra, fiz vários, se eu vou falar aqui não tem tempo. Foi 3 cursos, seminário, faculdade de teologia e tudo mais. Mas é aquilo que Deus fala contigo que vai impactar. Aí ele diz aqui: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso aqui é minha identidade ministerial, irmão. Eu só sou para levantar, minha irmã. Mãe, tu tem que exortar, tu tem que bater. Eu não sei esmagar a cana quebrada. A palavra por si só já vai quebrando tudo, irmão. É ou não é? O Espírito Santo sai quebrando tudo a gente. Aonde ele tem que fazer a cirurgia, ele faz. Não precisa: eu vou mudar a vida da Esther e agora eu tenho que pegar. Não, irmão. O Espírito Santo já pegou e já era. Amém? Então ele diz: não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará. Diga: o teu ministério é o ministério do ânimo. Nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Diga: Deus vai levar Ieve para além das terras do mar. Nós vamos, irmãos. Confins da Terra já está aqui. Já estamos chegando em muitos lugares. A Ieve online, onde não tem a Ieve local, o lugar, um prédio de encontro, uma casa de conexão, mas já tem a Ieve online virtual, amém? E breve vai ter o grupo de conexão lá na casa. Depois vai se desenvolver, vai crescer e vai ter um prédio, um local de encontro, de comunidades, amém? Espirituais. E olha só, ele diz: além da terra do mar, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Diga: tem cidades, tem estados aguardando a nossa doutrina. Assim diz o Senhor, que os criou, os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o espírito aos que nele andam. Eu, o Senhor, diga, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo. A nossa geração está destruída, irmãos. Eu encerro com esse último texto. E aí, tu sabe que a gente é humano, né? Senhor, palavra mais clara do que essa: eu, Senhor, te chamei, tu é o meu escolhido. Hoje será que é mesmo, Senhor? E aí, queridos, foi 2 textos lá, o capítulo 1 e o capítulo 2, mas eu vou ler só 2 porçõezinhas de Neemias. Diga: restauração. Jerusalém estava destruída, arruinada. E aí ele escuta o relato: ó, a cidade está destruída, está arruinada. E ele está de jejum, ele está lá no palácio, servindo o rei, ele está na nobreza, ele está no conforto, ele está na abundância. E aí ele escuta o relato: como é que estão os nossos irmãos? E aí ele está destruído, a cidade está arruinada. Ele começa a chorar, irmãos. Ele começa a chorar. No outro dia, no capítulo 2, ele vai, e o rei olha para ele, ele está com o semblante triste. E ele poderia morrer, porque ninguém poderia comparecer diante de um rei triste, senão poderia ser executado. Tinha que servir ao rei com alegria, com semblante bem. E aí ele diz aqui, eu vou ler esses 2 textos rapidamente. Neemias 1, 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá.
Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Aí olha lá, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pois os filhos de Israel, teus servos, pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Queridos, eu estava orando e pedindo perdão pelo meu pecado, pelo pecado dos meus colegas, tudo maconheiro, tudo viciado. E eu estava orando, dizendo: Senhor, me usa para restaurar. E eu estava chorando pelos meus colegas, pelos meus amigos, porque eu sabia que só o milagre de Deus para restaurar a vida deles, para tirar da ruína, do desprezo, da vergonha. E aí Deus, no capítulo 2, versículo 1 e 5, ele diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei. Aí eu falando com o rei, né? Aí Deus falando: disse-me o rei, que me pede agora? Aí Neemias, diga, um restaurador é um homem de oração, é um homem de lágrimas, é um homem, quando eu falo homem, é um ser humano, é um homem e uma mulher, de jejum, de quebrantamento diante do Senhor, que confessa pecados, amém? Aí ele diz: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Queria que você se colocasse de pé agora. Queridos, nossa geração está arruinada, destruída, e Deus nos salvou. E Deus vai levantar uma nova geração aqui, já está levantando, de jovens, adolescentes. Aí vai passar por um processo poderoso de avivamento, queridos. De Deus levantando pessoas de conversões sobrenaturais. Esse foi o dia da minha salvação, irmãos. E até hoje eu estou nesse processo de transformação, de aperfeiçoamento. Amém? Mas desse dia, diga, a chamada de ser o restaurador queima dentro de mim. Eu tenho certeza que queima dentro de você também, porque o espírito de salvação, de restauração, de cura, de libertação está aqui.